Pronto. Beleza. Olá a todos vocês que estão aqui assistindo o meu canal. Eu estou aqui gravando mais uma entrevista. Eu acho que vocês já tenham assistido outras aqui do meu canal. E hoje é uma entrevista muito especial. É uma entrevista com uma pessoa que eu tenho uma grande estima, é uma pessoa inteligentíssima, tanto na área de hipnose não verbal, como também uma pessoa muito sábia. Eu trago aqui hoje, para essa entrevista, o meu grande amigo e irmão, Gogo Cristo. Tudo bem, Gogo? Fala, Rafinha. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô bom demais. Melhor ainda de estar aqui com você. E você, como que tá? Eu estou muito bem, obrigado. É um prazer muito grande poder recebê-lo aqui no meu canal. Apesar que a gente já tinha tentado combinar, né, já há muito tempo, né, da gente fazer aí um vídeo juntos e nunca dava certo, né? O nosso tempo é bem curto, mas que bom que você veio hoje, que bom que você está aqui para poder contribuir ainda mais com o seu conhecimento na área da hipnose, na área da psicologia, na área da vida aqui no meu canal. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Tamo junto. Tô sempre à disposição. Dos irmãos, então, eu tô mais ainda à disposição. Fique tranquilo. Muito obrigado mesmo. Bom, Gogo, eu, claro, trouxe aqui você para a gente poder conversar um pouquinho, claro, sobre hipnose, né? Eu sei que você já está há muitos anos aí na área trabalhando, ministrando cursos. E eu já vou trazer a primeira pergunta, que é a pergunta, eu acho que a base de tudo aqui da nossa entrevista. Me fala um pouquinho sobre hipnose não verbal. E há quanto tempo você está trabalhando nessa área de hipnose não verbal? Como é que você se interessou por isso? É, Como é que tudo aconteceu na sua vida para começar a atuar nessa área? Bora lá. A hipnose não verbal é um conjunto de técnicas que causam mudanças internas. Claro, isso é muito vago de falar, mas a base acredito eu que a base de toda técnica transformacional seja essa. É alguma coisa externa que te traz compreensão, te traz entendimento, para que você possa modificar algo dentro. Porém, uma coisa que é muito importante, a hipnose não verbal não age necessariamente no grau de consciência. Na verdade, ela é muito subconsciente, né? Por que ela é muito subconsciente? A hipnose não verbal, ela trabalha mecanismos de defesa do corpo. Então, ao longo do processo, a gente busca esses mecanismos de defesa, quebra esses mecanismos de defesa, para que o corpo perca a sua hegemonia química por alguns instantes. E a busca do corpo para a sobrevivência vai ser trazer esse equilíbrio de novo. Então, basicamente, é uma técnica que vai te tirar do equilíbrio e te colocar no equilíbrio da maneira certa, tá? Essa técnica começou a ser usada em 1940 e alguma coisa, se não me engano, por um gênio mundial chamado Marcello Creti. Ele foi o criador, cara, literalmente ele criava coisas, e ele criou tudo isso. Teve um cara que estudou com ele, que é o meu mestre, seu mestre também agora, que é o seu mestre, é o professor, né, que é o Giancarlo Russo, que ele conseguiu pegar todas essas criações e fazer ciência em cima dela. Mas a gente pode ir para ainda mais para trás. Olha que interessante. A origem, segundo o Giancarlo Russo, vem desse senhor do Marcello Creti. Mas a gente pode encontrar práticas de cura e etc. em relatos, por exemplo, de sociedades xamânicas. As percepções dos xamãs, a usabilidade das técnicas de cura e de transcendência pelos xamãs era muito parecida com a hipnose não verbal. Muito, muito, muito parecida. Então, fisiologicamente, e lógico, dentro de uma linha de tempo, a gente tem aí, sei lá, mais de 10 mil anos de uso de técnicas que são muito semelhantes. Então,
Eu, particularmente, acredito que nada se cria, tudo se copia e se modifica ao longo do tempo. Em algum momento alguém criou. Tá, isso está perdido lá atrás. As nossas bases de referência são sempre as mesmas. Então, a hipnose não verbal começou a ser usada, para mim, dentro do que eu consegui pesquisar até hoje, não a hipnose não verbal como ela é usada hoje por mim, por você, etc. Mas a base dela foi criada há mais de 10 mil anos atrás. Por xamãs, por... Enfim, a galera mais antiga que usava a magia e etc. Um detalhe muito importante. Tudo que a gente considera ciência hoje, talvez em algum momento tenha sido considerado magia. E a hipnose, o acesso a esse quarto estado do cérebro, provavelmente era tido como magia também. Olha que interessante. Então, sei lá, a gente pega uma linha do tempo aí de 10 mil anos, nesses 10 mil anos, o negócio evoluiu do xamanismo, de rodas xamânicas e etc. E quando eu digo xamanismo, eu não estou falando só de indígena, tá? Estou falando de tudo que é muito antigo. A gente está evoluindo do xamanismo para criações dentro da Itália, que também tem muita coisa, muita influência, né, de povos antigos. Depois continuou na Itália, mas para a parte científica, e aí tomou o mundo. E isso veio para a gente através do Giancarlo Russo. Ele foi o cara que foi lá, que fez artigo, que fez paper e que não sei o que lá. Criou tudo isso, colocou para o mundo e outras pessoas hoje ensinam também. Mas quem trouxe tudo isso à luz da ciência foi o Giancarlo Russo. Eu entrei Legal. nisso, Rafa, em 2018. Não faz tanto tempo. Em 2018 eu fiz o primeiro curso com o Giancarlo e eu acredito que naquele curso, que tinha 200 e poucas pessoas, só 2 ou 3 deram continuidade para os estudos. Eu fui uma das pessoas, não vou dizer que fui a única, porque seria muito idiota de falar que eu sou o único entre 250 que fizeram isso, mas que eu tenha conhecimento do meu círculo de amizade hoje, eu fui o único que continuou estudando, que pegou livro, que conversou com médicos e fisiologistas, etc., para conseguir compreender um processo básico chamado homeostase. Então eu tive que me aprofundar bastante nisso. Desde Homeostase, 2018. desculpa te cortar, Não, manda ver. mas você tá trazendo uma informação muito rica a respeito da hipnose não verbal. E, assim, só fazendo um adendo, né? Pelo que nós estudamos, né, na área da hipnose, geralmente quando a gente faz esses cursos de hipnose, a gente aprende muito sobre a história dela, né? De como surgiu e tudo mais. E nós sabemos que a hipnose, ela é milenar, né? Ela vem lá dos povos antigos, igual você mencionou os povos xamânicos, né? Mas também tem o povo do Egito, que usava, né, de sons, usava nos seus rituais. Outros povos, né? Eu acho que todo povo, assim, de milênios e milênios atrás, a gente pode dizer que usava da hipnose de alguma forma nos seus rituais, que eram, né, considerados as religiões da época. Então, Sim. tem tudo a ver mesmo o que você está dizendo, que realmente a hipnose não verbal ela vem de uma vertente, né, de um determinado povo que utilizava essas técnicas como se fosse a sua própria religião mesmo, que era, na verdade, a religião da época, para os xamãs, e eles e tudo aquele conhecimento ele continuou sendo trazido para os nossos tempos atuais, mas de uma outra maneira, né? Com outra finalidade e outros benefícios. É isso? Sim, se você pegar os povos antigos, como por exemplo os egípcios, os gregos, que eles conviveram por muito tempo, né? Quando a gente fala de conhecimento antigo, etc., sei lá, 6 mil, 5 mil anos atrás, eles compartilhavam de algumas coisas. Por exemplo, o Egito buscou muito, a Grécia buscou muita coisa no Egito, e depois vice-versa. Então, aquele povo lá todo, eles conseguiram compartilhar muita informação. Existiam, por exemplo, em Atenas, se eu não me engano, câmaras debaixo de alguns templos que tinham aromas adocicados que saíam. E eram, na verdade, hoje as pessoas sabem que eram elementos tóxicos. As pitonisas ficavam lá embaixo, as sacerdotisas ficavam lá embaixo
algumas outras pessoas também, mas elas ficavam lá embaixo, sentiam aquilo, inalavam aquilo e entravam nesse quarto estado da consciência ou nesse quarto estado do cérebro. Olha que interessante. Dali, elas acessavam as informações que ela precisava. Então, elas acessavam informações como vidência, clareaudiência e etc. Porque já não existiam mais barreiras físicas. Aquela quarta... Eu vou explicar sobre isso que é mais fácil, né? A gente estava conversando antes, mas a galera não vai saber. Segundo Certo. Giancarlo Russo, e eu acho que hoje e isso é uma teoria muito inteligente, a hipnose, independente da abordagem que a gente tenha, a hipnose é considerada um estado da mente, um estado do próprio cérebro. Por quê? Você já nasce com esse estado, você só não sabe usar. O primeiro estado que a gente tem, que é o estado que a gente está agora conversando, é o estado de vigília. O segundo estado seria um estado de quase sono. O terceiro é o estado de sono. E o quarto é o estado de hipnose. E não necessariamente você vai pular pelos quatro e fazer uma linha do tempo para chegar nesse estado de hipnose. Você pode estar em vigília e, de repente, você está nesse quarto estado. Está tudo bem também. Faz parte da própria vida. Essas pessoas da antiguidade provavelmente acessavam informações através do inalar desses gases. No Egito, também, se eu não me engano, no Egito tinha, mas eu não me lembro aonde era exatamente. Faz tempo que eu disse sobre isso. Enfim, no Egito também tinham esses lances de inalar um gás e de ficar meio doidão, meio chapadão e ter acesso a estados de mente alterados e diferentes. O importante disso tudo é que é assim. Isso você provavelmente vai ver se você lembrar da parte de prosêmica, da parte de aproximação da hipnose não verbal, você vai ver que tem muita coisa parecida. Tudo que o ser humano quer que funcione de um jeito diferente, de um jeito potencializado, ele tende a ritualizar. Um exemplo, café da manhã. Todo mundo que simplesmente toma o café da manhã não lembra que tomou o café da manhã. Quem ritualiza a sua manhã e consegue seguir passo a passo para sentir aquela experiência, consegue perceber o café da manhã do jeito diferente. Ah, mas eu vou na padaria comer todo dia. Tudo bem, você pode ter um ritual para ir na padaria comer todo dia. Você vai encontrar pessoas, você vai dividir conhecimento, você vai ganhar, enfim, vai somar, mas existe ritual. E tudo que é ritualístico dentro do campo social do ser humano tende a causar mudanças e impressões muito mais fortes. A gente vê isso, por exemplo, em ordens como maçonaria, como Rosa Cruz e etc. Existem rituais para X coisas. E esses rituais tendem a grudar muito mais na nossa cabeça. Entende? Pode Sim, perguntar. é parecido com você falando sobre isso. Você fez eu lembrar de um livro o livro do Rápido e Devagar, do Daniel Goleman, se eu não me engano o nome dele. Ele fala sobre isso, sobre pensamento analógico e pensamento automático, né? Pensamento Sim. analógico é quando nós estamos fazendo aquilo, talvez pela primeira vez, ou quando nós estamos nesses rituais, mantendo total foco, né? Foco, aquela atenção, como se estivesse pleno. Um exemplo que ele dá é de dirigir, que é algo tão simples, né? Então, por exemplo, você está dirigindo pela primeira vez, você está total 100% ali naquele momento, né? Você está até tenso, né? Então, Sim. você presta atenção na troca da marcha do carro e vai olhando e vai sentindo todo o andar do carro, se ele passa em alguma pedra e tal. Depois de um bom tempo fazendo aquilo, ele acaba se tornando automático, que é o nosso dia a dia, né? Que é a nossa rotina. Então a gente não percebe mais. E aí a gente vai fazendo tudo no automático, a gente não percebe mais que a gente trocou de marcha, a gente não percebe mais os caminhos que a gente vai. A gente sai de casa, vai para o trabalho, volta do trabalho, chega em casa, não sabe como chegou muitas vezes. É o pensamento automático, né? E os rituais eu acho interessantíssimo, porque quando você está fazendo um ritual que exige de você toda uma concentração e tudo mais, e tem pessoas ali te observando, você tem que fazer certo, né? Porque senão Sim.
vai dar errado e aí você não vai conseguir sentir a experiência, vai conseguir fazer aquele momento. Isso em qualquer tipo de ritual, né? Seja na igreja, seja em ordens, né? Seja até mesmo quando você está em casa fazendo aquele almoço num domingo para a sua família que você tanto ama. Uhum, exatamente. Os rituais são a base de uma comunicação moderna. A gente tende a ritualizar tudo. E olha que interessante, Rafa, me veio uma coisa à cabeça agora. Quando a gente ritualiza uma coisa, normalmente a gente está prestando atenção. Como, por exemplo, você disse da igreja. Existe todo um ritual ali. Você presta atenção enquanto você está fazendo, porque aquilo não é cotidiano. Quando se torna cotidiano, meio que perde o valor, porque está automático. E quando fica automático, não te dá prazer. Se não te dá prazer, se não te dá algum sentimento, alguma sensação boa, literalmente perde o valor. E aí a gente pode ir mais além, sei lá, até sair da hipnose um pouco, para a própria convivência do ser humano. Quantas pessoas passaram por experiências pela primeira vez, pegaram essa experiência e tornaram cotidianas pela busca de um prazer imediato, e de repente esse prazer já não faz mais sentido, mas elas continuam fazendo aquele que era ritual, já não é mais um ritual, é o cotidiano, óbvio, e a vida começa a perder as cores. A vida perde a graça. Por quê? Acho eu, né? Posso estar enganado. A gente vive num mundo, isso foi até tema de uma discussão da minha pós agora. Eu estou fazendo pós em desastres e luto. É bem bacana. Nossa, interessantíssimo. É bem legal. As pessoas buscam prazeres momentâneos, não porque isso faz parte da origem do ser humano. Para mim, isso é uma mentira muito grande. Elas buscam prazeres momentâneos e rápidos porque a comunicação mudou. A comunicação está muito mais rápida. Você consegue, hoje, acessar um site adulto, ter um prazer momentâneo na masturbação, de 5 minutos, sair de lá e falar, uai, que vida bosta que eu tô vivendo, que porcaria que eu tô vivendo. E aí você vai buscar alguma outra coisa. Mas todo aquele ritual do sexo não existiu. Então, a pessoa conseguiu trazer, ela conseguiu minimizar tudo aquilo. Eu não vou nem dizer minimizar, Rafinha, eu vou falar banalizar. Ela conseguiu banalizar tudo aquilo que poderia ser sagrado para ela. E quando eu digo sagrado, é porque tem um valor espiritual, independente de qual seja. Ela conseguiu transformar em algo tão banal que nunca mais vai ter a mesma sensação. E aí ela vai buscar sempre algo a mais. Sempre algo a mais. Tipo, É um lógico, eu não vício, posso né? generalizar. Eu ia falar exatamente isso, eu não posso generalizar, mas parece um vício. É um vício. Exatamente. A pessoa tem todas as vias adrenérgicas dela viciadas naquele prazer momentâneo. Você já deve ter atendido pessoas que têm problemas, por exemplo, com pornografia. Ah, É sim. distante a realidade, cara. É absurdamente distante a realidade. E a Hum. realidade não satisfaz. E elas buscam na realidade o que tem no filme. Imagina a gente que gosta de Harry Potter buscando varia ou magia na realidade. Não dá, cara. Não dá, é muito louco. E por que eu tô falando tudo isso? Além. Não tire a minha fantasia. Não, não. Se você quiser, eu te Tô ensino a fazer brincando. parar de chover. Se você quiser, eu te ensino a fazer parar de chover. Dá para Ah, fazer, isso é legal. bem legal. Mas aí é outra coisa. Agora, por que a hipnose é importante nisso? Olha o link que veio na minha cabeça, assim. Uhum. Porque o estado, esse quarto estado da mente, eu vou começar a chamar ele de quarto estado da mente agora. Eu acho que eu vou Certo. aderir a isso porque faz muito mais sentido. Esse quarto estado da mente tem a capacidade de trazer a consciência de novo. Ele tem a capacidade de pegar tudo isso que a gente automatizou e que está banalizado e começar a colocar um contraponto do tipo internamente, sabe, organicamente. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Essa comunicação rápida e violenta não faz sentido. Nenhum. Absolutamente nenhum. Tanto que o homem, bicho,
os nossos ancestrais aqui têm 6 milhões de anos. Os nossos ancestrais, lá atrás, da época do... Eu esqueci o nome, alguma coisa, Pitecos, sei lá. Quando a gente chega no Homo sapiens sapiens, a gente tem cerca de 130 mil anos. Então, é no mínimo, sei lá, 3 milhões, 4, 2, mas alguns milhões de anos de evolução do ser e da comunicação. E a hipnose não verbal vai funcionar para qualquer um deles. Olha isso. Mas a hipnose não verbal vai funcionar para o macaco? Vai! Claro que vai. A hipnose não verbal você só fazendo. Qual que é a diferença, Rafa? Olha que louco. Você sabe que eu tenho uma cachorra gigantesca aqui em casa, né? Sim. A Carlota, um Bernese. Ela é um doce, ela é um anjo, cara. Tem 50 quilos, é um boi, é um cachorro bovino, mas ela é um anjinho. E eu fui testar um dia algumas partes da hipnose não verbal com ela e realmente eu fiquei assustado. Você fez experiências com animais? Fiz. Pavlov tá virando no túmulo assim, fazendo assim, ó. Pavlov tá assim, esse é bom, mas podia ter metido um cano na cabeça. Não fiz nada, só fiz experiências sensoriais. Não, imagina, cara. Se imaginar que alguém fez alguma coisa com esse cachorro, eu consigo arrancar aqui, ó, com a mão. Lógico. O que eu fiz com ela, Rafa? Para pegar a atenção dela, ela é muito inteligente. Então, para pegar a atenção dela, não demora muito tempo. Se você coloca a mão na frente dela e mexe, ela para e fica olhando para a mão. Eu fiz isso. Cara, na hora que ela ia demonstrar algum tipo de reação, e aí eu não tenho como te dizer qual reação é, mas na hora que ela ia demonstrar algum tipo de reação, ela virou para mim com os olhos arregalados, a pupila deste tamanho, e mostrou os dentes de um jeito que ela nunca mostrou. Eu falei, fudeu, ela vai pegar minha cara. Nossa. Na hora, eu fechei a mão e fiz um som, desses sons que pai de pet tem, sabe? Som de retardado, assim. Aí ela mudou na hora e veio para cima para me lamber, para brincar. Então, todo animal que consegue ter atenção e que tem estruturas cerebrais mais refinadas um pouquinho, como o sistema límbico, ou seja, quase tudo bicho tem isso daí, ele consegue compartilhar algumas mudanças. Eu não sei te dizer quais mudanças são. E não foi a primeira vez que eu fiz isso, é óbvio. Tenho cachorro faz tempo, eu já fiz com o Bob também, que é pititico, ele não respondeu. Mas a Carlota, por ser mais inteligente, acredito eu, ela respondeu. Cara, é um negócio que funciona. É um negócio fisiológico mesmo, de verdade. As pessoas falam, hipnose não verbal é fisiológica, mas elas só falam isso da boca para fora, elas não compreendem o quanto isso é profundo, o quanto isso é importante e o quanto isso não tem perigo de ser feito por alguém que sabe fazer. Cara, isso é sensacional, sabia? E você chegou a conversar com algum profissional da área, assim, tipo, sei lá, um veterinário que seja, para entender um pouquinho mais esses mecanismos do cérebro? Eu tô com um pequeno probleminha aqui no Zoom, que ele vai desligar essa nossa conversa em 2 minutos. Já foi 1 hora? Eu acho que não, ele quer que eu vá pro Pro. Upgrade. Não, se você quiser, cancela aqui e manda o link de novo. Deixa eu só dar um pause aqui. Muito bem, voltamos aqui. Agora a gente tem mais um tempo aí para poder conversar, né, Google? Voltando então naquilo que a gente estava falando a respeito do veterinário. Você chegou a falar com algum profissional lá? Cara, eu não falei. Na verdade, agora que você falou que eu pensei, puta merda, tem uma pessoa familiar que é veterinária. Eu podia ter conversado, mas eu, burrão, não conversei. O que eu conversei foi com médico, eu acho que eu conversei mais com médico mesmo, com médicos, não com um médico ou uma médica só, com médicos sobre isso. Eu demonstrei para alguns deles, eu demonstrei para um anestesista muito bom aqui da região também, a hipnose não verbal. Fui explicando o processo descrito, né, fisiológico, e o cara, é isso, é assim, é assado. Ele foi confirmando,
Aí o próprio Giancarlo, quando eu conversei com ele, quando a gente estava vindo, quando eu fui buscar ele na semana passada, a gente veio conversando no carro, né? Pô, foi 2 horas de viagem, então a gente veio conversando um monte de coisa. E ele falou para mim que também tem muito a ver com homeostase. Só que não se fala de homeostase, porque eu acredito que lá fora tem uma outra conotação. Quando a gente fala de homeostase, Homeostase é o equilíbrio do corpo. Você vai falar melhor sobre isso, né? exato. Homeostase, a princípio, é o equilíbrio entre a troca de elementos a nível celular. A troca de sal, a troca de água e etc. Quando a gente usa esse termo, homeostase, a gente normalmente usa para falar sobre equilíbrio de alguma coisa. Ah, mas não é o certo. Cara, tudo que a gente sabe que tudo que não é certo, em algum momento vira certo. A própria linguagem, os próprios idiomas fazem isso, né? Eles evoluem. Quando eu falo homeostase, eu estou falando do equilíbrio químico do corpo. E eu posso usar homeostase também para falar, usando uma licença poética, talvez uma licença filosófica, eu posso falar de homeostase como equilíbrio de corpo e mente, ver como encaixa de qualquer maneira. Por quê? O equilíbrio, quando a gente fala de homeostase, por exemplo, o equilíbrio de corpo e mente é quando o corpo dá o que ele pode, a mente dá o que ela pode e existe um equilíbrio. Então existe um equilíbrio na troca. A homeostase fala disso, equilíbrio por conta da troca. E talvez isso seja, dentro das coisas que eu fui, não descobrindo, mas que eu fui estudando, talvez isso seja o mais mágico dentro da hipnose não verbal. Esse processo homeostático que ela causa obrigatoriamente. Por quê? A hipnose não verbal, basicamente, ela é um processo catártico. Eu gosto de dizer isso. Por que ela é um processo catártico? Porque eu vou acessar tudo que eu preciso que está no subconsciente da pessoa. E não existe um subconsciente, a gente sabe disso. Ele é um conjunto de regras de vida dentro de um conjunto orgânico. Então, é uma coisa muito subjetiva. Agora você está tocando num ponto que muito hipnólogo geralmente está falando aí, tem um determinado discurso, e agora você está falando de uma coisa que é interessante, né, para nós da área da É, psicologia, porque até mesmo a própria psicanálise ela fala muito de consciente, subconsciente e inconsciente, né? sim. Agora já a teoria comportamental já diz que isso não existe, né? Para você, então, Gogo, não existe inconsciente, subconsciente. Como é que é isso para Vamos. você? Aqui não existe, Certo. tá? Aqui, no encéfalo, não existe consciente, subconsciente e inconsciente. Porém, nós somos seres bio, psico, espiritual, social e etc, etc. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma conscientização de algo maior do que a própria existência. E isso é tão importante para o ser humano quanto a fisiologia do movimentar do dedo. Ponto. Como que eu vou falar que não existe mente? Eu não vou nem falar eu não vou falar de tópicas, tá? Eu vou falar do conjunto. Como que eu vou falar que não existe a mente? A mente é um produto. Na verdade, a gente pode entender isso de duas maneiras, né? Ou a mente é um produto, ou a mente é o que faz o produto, que o produto seria o cérebro. Qual que seria o certo? Não dá para saber. Simplesmente não dá para saber porque é subjetivo. Sim. A mente é, a mente simplesmente é. Ela é algo, ela é parte da própria existência. Quando você diz consciente e subconsciente, sem entrar no inconsciente que é responsável por algumas outras funções, e isso foi muito ridiculamente misturado, a meu ver, porque você fala assim, o inconsciente é responsável pelas funções vitais. Se ele é responsável pelas funções vitais, a gente está falando de materialidade. Aonde que está o inconsciente aqui no corpo? Não tem. Então, o inconsciente a gente já tira da equação. Consciente e subconsciente são duas percepções muito subjetivas de cada ser. Eu acho que essas percepções que fazem parte da construção do ser social e espiritual, não vou nem falar mais de biopsico nem nada, social e espiritual. Então existe sim um consciente, existe um subconsciente, mas eles não são
não dá para a gente tratar eles como órgãos, dá para a gente tratar eles como entidades internas. Nossa, Entende? são palavras completamente diferentes, assim, gera um peso até maior, né? Quando você fala entidades internas. Exatamente. Elas são como ânima e ânimos? Talvez. Talvez. Podem ser percepções É, diferentes? Podem. o ânima, quando você fala de ânima e ânimos, o Carl Jung fala, né? Fala Exatamente. bastante. São lados femininos, masculinos, enfim, eles têm diversas características interessantes. Então, a mente, para mim, existe, é muito óbvio, para mim existe a mente, para mim existe o consciente e o subconsciente. Mas eles não são, não é medíveis que fala, aferíveis, sei lá, alguma coisa assim. Você não consegue medir o tamanho do consciente, o tamanho do subconsciente, e aí a gente vai acabar indo para aquele lance do próprio Jung, que é do consciente coletivo, do subconsciente, inconsciente, etc. Eu acho que isso faz muito mais sentido. Quando a gente usa o processo da hipnose não verbal, a gente acessa aquele Você tem quarto alguma... estado. Ah, pode falar. A gente acessa aquele quarto estado da mente, né? Aliás, desculpa, aquele quarto estado do cérebro, que te leva para um estado de consciência diferente, que te leva para um estado supraconsciente, para um estado mental. E ali na nossa mente, que estão guardadas as informações, também. Óbvio que isso tem um viés muito mais filosófico do que fisiológico. É claro que tem. Mas o homem é filosófico. Se não fosse, ele não teria a mínima consciência do consciente e do subconsciente. Isso é filosofia. Por que o processo da hipnose não verbal é catártico? Porque, primeiramente, fisiologicamente, ele vai fazer você armar mecanismos de defesa fisiológicos, tá? Ele vai fazer você entrar em processo de freezing e etc., são aqueles processos descritos lá atrás, como fuga e luta, congelamento e etc. Depois disso, você vai ter uma queda de motricidade, você vai ter uma falta de tônus muscular. E nesse ponto, não existe mais algo que interrompa a função do córtex pré-frontal de filtrar as coisas que vão para o sistema límbico. Ou seja, tudo aquilo que está no sistema límbico meio solto, meio desregulado, vai vir à tona de alguma maneira. Só que o seu corpo é tão incrivelmente foda que ele precisa, para ele sobreviver, ele precisa resolver essas coisas. E dentro da hipnose não verbal, a gente acredita, eu pelo menos acredito que para poder causar essa homeostase, ele não vai simplesmente pegar aquilo e tratar do modo plástico e jogar de novo em algum cantinho. Não, ele vai trazer, vai te dar consciência, vai, por incrível que pareça, fazer uma dessensibilização daquele conteúdo sozinho e aquilo não vai doer mais do jeito que doía. Olha que foda que é isso, Rafa. Quantos anos a gente leva para dessensibilizar um luto que não foi bem elaborado? Eu falei para você isso já, eu fiquei 18 anos em luto pelo meu pai, 18 anos. E eu percebi isso em 2018. Nossa, que tortura, hein? 18 anos. 18 anos. Aí já não era mais luto, era melancolia, né? A gente chama. Pode ser. Eu sei que nesses 18 anos eu sonhava que ele estava entrando em casa. Olha que foda. Porque, segundo teorias psicanalíticas na área de Lacan, tá? Eu estou falando. Mas a própria psicanálise diz que depois o luto ele permanece por 1 ano, que geralmente é o mais, vamos dizer assim, saudável, né? Que a pessoa tem que elaborar o luto durante esse tempo aí de 6 meses a 1 ano. Passou disso, aí já não é mais chamado de luto, é melancolia, que nós chamamos. E aí já entra no processo de necessidade de terapia para poder resolver isso que ainda não foi resolvido, que pode gerar depressão, pode gerar outras doenças psicossomáticas. No meu caso, trouxe depressão. Trouxe depressão. Ao longo desses 18 anos,
Minha mãe morreu também, minha mãe morreu em 2015, então de 2000 a 2018, mais ou menos, eu ficava com aquilo no meu pai, e de 2015 até 2018, 2019, eu ficava com esse lance da minha mãe. Meu corpo foi obrigado a entender. Eu fui obrigado a entender. Eu busquei inúmeras coisas para tentar resolver, e eu resolvi. Eu elaborei isso de uma maneira muito mais saudável, tanto que hoje eu posso falar abertamente, quando eu comecei a me entender. Foi por causa da hipnose não verbal? Provavelmente teve algum momento que alguém me colocou em transe num dos cursos e isso começou a vir à tona de uma maneira desensibilizada. Eu vi inúmeros, eu não sei te dizer quantos, mas eu vi inúmeros clientes naquela salinha que você viu lá embaixo da outra casa que eu morava, inúmeras pessoas desensibilizando, cara, coisas assim que eu nunca imaginei, tipo violência. Dessensibilizar ao ponto de conseguir conviver com aquilo e saber que a violência não é um caminho. Olha que louco. Então, é um processo, tem coisas na A hipnose não pessoa verbal se que a gente consegue violenta. explicar. Sim, a pessoa se violenta e violenta os outros, né? Fica extremamente Primeiro ela. agressivo. Exatamente. A gente lida Então, com os outros como a gente lida conosco, né? É sempre assim. eu tava falando isso agora de manhã, cara, antes de entrar aqui com você. Mito de Kiron. O mito de Kiron, o curador, como que é o curador machucado, alguma coisa assim. Você só consegue tratar as pessoas se você já passou por aquilo. Senão que você tenha teoria, para mim não é válido. Por isso Por que 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 existem... eu tenho focado na área do tratamento da Hum, ansiedade e depressão aqui, no meu trabalho em si. Porque, meu, eu já passei por 6 anos inclusive eu já hum, até coloquei aqui no meu canal um vídeo falando sobre esse meu depoimento, né? 6 anos consecutivos de TAG, com ápices de pânico, e fora ainda os momentos de depressão que eu tive. E que tudo isso só consegui reelaborar, resolver com a psicoterapia. é. Então, hoje o Mas, meu cara, foco isso é é foda. isso. Isso é foda. O lance de falar que a hipnose, uma coisa que é bacana, Rafa, você tem um alcance legal. A hipnose não é mágica. A hipnose é um braço, é uma ferramenta da psicoterapia. Quando a Uhum. gente vê pessoas, eu acredito que você tem a mesma sensação ou parecida, quando a gente vê pessoas que fizeram um curso de um fim de semana dizendo que elas vão tratar a ansiedade, chega a dar urticária, porque elas não compreendem o que é ansiedade, elas não compreendem o mecanismo, os mecanismos. Tem muita coisa que a gente já sabe, mas tem muita coisa que não sabe. Então você tem que ter traquejo, você tem que entender o básico. Isso me dá uma, cara, eu vejo as pessoas fizeram um curso de, tipo, gente que fez curso de hipnose não verbal e aí fala que é especialista em alguma coisa. Meu Deus do céu, eu estudo isso desde 2018. O Giancarlo estudou isso há 35 anos. 35 anos. A gente não é especialista em nada, cara. Em nada. Isso me dá um medo, porque imagina uma pessoa, vocês que estão assistindo isso, imagina uma pessoa com uma crise de ansiedade, ou até mesmo uma crise de pânico, um ápice disso, sendo tratadas por uma pessoa que vai falar, volta lá na primeira vez que você teve. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o tamanho da desgraça que a É pessoa uma está fazendo. tortura, é uma tortura Nossa. terrível. A pessoa já está passando por um grande sofrimento. Ela está sofrendo demais já com aquilo. Às vezes está tendo TAG todos os dias, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Para quem está assistindo e não sabe o que é TAG. Mas a pessoa está passando por aquilo todos os dias. Depois ela vai no consultório, ou que seja, faz online, terapia online, que pode ser também. E aí a pessoa vai usar da hipnose e faz ela voltar a sentir tudo aquilo de novo, que é a chamada regressão por emoção. Uhum. Pra quê, cara? Pra Não quê? é Pra quê? necessário isso, né? Você já regride, todo dia que você tem ansiedade, você já regride sozinho, porque você lembrou de alguma coisa, é óbvio, isso é tão óbvio quanto a água é molhada. Se você sentiu ansiedade, você está gerando uma situação no futuro, sei lá, você está gerando um monte de coisa, porque também é subjetivo, mas você está gerando coisas e você está regredindo, você regride, você vai para trás e vai para frente constantemente. Essa falta de sincronicidade também ajuda a causar a ansiedade. Para que eu vou regredir? Eu não preciso. A hipnose não verbal não vai fazer regressão.
Nada. Ela é muito sozinha. É como, por exemplo, o rapé que a gente estava falando, que eu uso de vez em quando, né? De vez em quando, mas acontece todo dia. Inclusive, eu quero saber um pouco mais sobre isso, sobre o rapé, né? Que agora eu não sei, eu não sei se isso daí tá viralizando, o que eu poderia dizer sobre, mesmo porque eu não conheço, eu não conheço muito essa parte que é uma medicina indiana, né? É uma medicina mais Indígena. indígena, desculpa. Indígena. É uma Isso. medicina indígena e eu não tenho muito conhecimento. Como que funciona o rapé? Como é que ele funciona? Ele pode ser parte de um tratamento? Ele funciona como uma ferramenta, tal como a hipnoterapia, por exemplo, a hipnose? Tá, vamos lá. Eu faço uso do rapé particular, tá? Eu não indico rapé para as pessoas porque eu não sei até onde, apesar de ter tido acesso a estudos no fim de semana passado, tinha uma médica lá com a gente que ela fez alguns estudos sobre o uso do rapé e de outras substâncias e ela não viu problema. Ela comentou com a gente algumas análises químicas e etc. O rapé basicamente é tabaco moído, muito fininho, Uhum. e alguma outra plantinha junto. Nesse caso do que eu te mostrei aqui é mulungu. Por que isso virou onda? Lembra que a gente estava falando da comunicação ser rasa e rápida? Se ela é rápida, ela é rasa, óbvio. As pessoas hoje querem prazeres rápidos, querem coisas diferentes. E o rapé, dependendo do rapé que você usa, ele te dá uma alteração de percepção. Só que o rapé é uma medicina. O rapé foi criado por indígenas para o uso dos indígenas. Existem alguns relatos de que povos antigos, sei lá, de mais de 5 mil anos atrás, os sumérios, por exemplo, já faziam uso dessa substância. Olha que louco. Eu não sabia disso. Eles fazem uso disso de forma ritualística. E a gente volta no ritual Voltemos de para o ritual. novo. Por que eu uso isso daqui? Para fazer os meus rituais de limpeza mental. Olha que interessante. Eu uso em qualquer lugar? Não. Uso de qualquer jeito? Não. Eu uso isso daqui como um ritual. Esse ritual me expande a consciência momentaneamente. E depois eu fico calmo por conta do mulungu, que é um calmante natural. Ajuda a controlar a ansiedade, etc. Uma coisa que é muito importante, os jovens estão usando hoje rapé, que não é o rapé indígena. Eles estão usando rapé misturado com um monte de coisa. Usando antes de balada para dar barato. E etc, e etc, e etc. Só que o tabaco tem nicotina. A nicotina faz mal para o ser humano? Como tudo que é usado em exagero, é óbvio que vai fazer. Mas a nicotina é um estimulante. Olha que louco. Então você sente o coração, por exemplo, coisas que eu já fiz. Eu já experimentei o rapé em jejum para ver como que funcionava. Você sabe que eu tenho essa loucura de, tipo, eu experimento em mim mesmo as coisas. O Certo. batimento cardíaco vai a 130, sozinho. E ele fica por 10 minutos, entre 110, 130, 110, e depois baixa. Isso é saudável? Isso é normal. Você não vai infartar por causa disso. Agora, uma pessoa que tem um problema cardíaco vai. Olha que Sim. foda. Por este motivo, eu não indico absolutamente nenhuma substância para nenhum cliente ou paciente meu. Eu não indico. Algumas pessoas, por exemplo, eu tenho uma cliente aqui em Atibaia que sabe que eu uso, porque eu já comentei com ela, uma psicóloga, não tem nenhum problema de saúde também, é doidona pra caralho, loucona de tudo. Aliás, todo psicólogo é meio doido, né, Rafa? Todo mundo é meio... Segundo Freud, todos nós somos neurotiquinhos básicos, né? Mas Quem é somos... normal é que precisa de tratamento. É verdade, ele tá certíssimo. Ela sabe que eu uso rapé, ela pediu para experimentar, eu levei, eu apliquei nela o rapé, ela gostou e ela não tá tendo mais crise de ansiedade, cara. Olha que bom. Olha que
foda, ela não tá, porque eu ensinei ela a usar, eu mostrei para ela uma dosagem baixinha, porque o rapé, você fala assim, vou botar um tantão na mão e vou usar, né? É isso que vai fazer a diferença. Não é, são várias coisas. É o modo como você se prepara para usar, o jeito que você sopra, você já viu eu usando, né? A gente usa aqui, ó. Você coloca aqui o rapé, que é um pozinho, você coloca na mão, coloca. Isso Certo. daqui vai no nariz, isso vai na boca, assim, e você sopra. Um pouco em cada narina. É Cara, bem não ficou isso. super bem. Nossa, isso é muito interessante, muito mesmo. É uma medicina alternativa. Totalmente. Mas eu não posso, de modo algum, de jeito algum, receitar ou indicar isso para alguém. Quando essa cliente me pediu para mostrar como funcionava o rapé, eu estava numa sessão com eles, com ela e com o marido dela. Uhum. Terminou a sessão, eu saí do lugar que a gente estava fazendo sessão, fui para uma outra sala e apliquei neles, porque eu não quero que minimamente isso fique ligado à psicoterapia. Uhum. Porque aí você já cria uma outra vertente de terapia de não sei o que, misturada com não sei o que lá e etc. E aí tá feita Que a já merda. Eu não quero. existe, né? Porque as pessoas misturam tudo, né? Muito comum misturar tudo. Não tem, então, cara, não tem por que misturar. Eu vi um relato de um cara esses dias, enfim, uma pessoa X, falando: eu tenho sucesso na vida porque nessa área de terapia, porque eu nunca me conformei de ver uma coisa A e não poder misturar com coisa B. Meu Deus, que absurdo que esse cara está dizendo. Ele não faz ideia dos princípios humanos que envolvem acolhimento e etc. É um papagaio replicador de técnica. Exatamente. Aí eu falei, não. Enfim, o rapé eu uso para isso. Existem diversos tipos de rapé. Aqui em casa eu tenho 3 que eu uso. Esse de mulungu eu uso porque ele é calmante. Mulungu você encontra em diversas fórmulas calmantes. Existe, se eu não me engano, na farmácia mulungu para vender. Olha, Não é a só planta, não lógico. sabia, não. Ah, sim, claro. É um, é um puta de um calmante legal. Existe um aqui que eu ganhei, que é mentolado. Então ele é só o. Aqui ele é bem fininho. Tá vendo Ah, a é um granulagem pó dele? Ó? mesmo. Sim, sim. Cara, é um pozinho muito fino. Muito. Parece café. E o Rafa, eu vou te dizer que ele é mais moído que café, hein? É mais Bem ainda. mais. Ele é muito Só fininho. que o É. café é mais escuro, né? Sim, sim. Esse daqui é o tabaco mesmo. E é tabaco orgânico, cara. Tipo, a galera cria no quintal, pega, moe, é todo um processo manufaturado. E eu tenho Certo. um outro de tsunu. Cada um serve para uma coisa. Esse, por exemplo, esse de mulungu, como eu te disse, ele dá uma ampliada na consciência que é absurda. Absurda, por alguns Interessante. minutos. Cara, ele chega num ponto, dependendo do dia, do que eu fiz antes, chega num ponto de descarga de tensão que a minha perna fica pesada a ponto de eu não conseguir andar. Caramba. Só que depois que você levanta, é um absurdo. Você tá leve, leve. E as coisas que preocupam no dia a dia não deixam de preocupar, sabe? Só lembrando que isso é parte de um ritual. A pessoa não pode usar em qualquer hora, em qualquer momento. Provavelmente pessoas que vão assistir o vídeo vão falar que usam como elas querem, e a gente fala assim, beleza, vai se fuder, você usa como você quiser, porque o dinheiro é seu, o corpo é seu. Eu acho, e é o que eu já falei, a gente já conversou antes também, eu acho que é exatamente isso que você falou. Não é para usar em qualquer lugar. É Uhum. para você usar de forma ritualística, é para você usar com respeito. Eu já fiz uso, tipo, vou sentar na sala ali, vou usar um pouco para ver qual é que é, cara. Nossa senhora, eu chamo de soco, porque parece que você tomou um soco no peito, no meio do peito. Você fica ruim uma meia hora. Ruim, ruim. Mas sabe o que a gente chama de runheira? Hum. Juntou toda a runheira do mundo e tá dentro do seu corpo? É isso. É uma bosta, é horrível. Só que, se você usa do mesmo jeito, com respeito, de forma ritualística, é outra pegada, cara. É fato, é outra pegada. Mesmo porque é aquilo que você disse, né? Igual na hipnose não verbal, a gente desequilibra para poder equilibrar-se depois.
Sim, sim, sim. Esse rapé mesmo aqui, quando você... O de menta não, mas esse daqui, quando você usa, o de mulungu, ele dói o nariz. Óbvio que dói. É pó, é um pó fino que você está jogando, cara. Vai grudar na mucosa, vai doer, vai arder. Só que depois passa. Uhum. Dá dor de cabeça, dá ânsia de vômito. Só que assim, a tempestade, você tá na tempestade, 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 bum! Acabou a tempestade. É, É já muito... é a homeostase. Exatamente, homeostase. Eu percebi também que você tem bastante action figures aí atrás. Já mudando um Ah, pouco o tem. assunto, né? Você você gosta bastante. Um dia você me comentou que você utilizava eles como totem, né? Pode me explicar rapidamente como é que você pode utilizar os seus action figures aí para você mesmo, né? Em benefício de si próprio para os atendimentos? Claro. Quando eu comecei a atender, eu comprei uma figura do Batman, que é essa figura que está bem aqui no... Se a câmera quiser fazer o favor de virar. Aqui, ó. É, Que é o Batman clássico da série da TV. certo, sim. Totem, para mim, existem... Cara, existem inúmeros sentidos para todas as coisas que a gente fala. Totem, para mim, é uma figura de poder que você olha e lembra de alguma coisa. É como se fosse um arquétipo. Mas óbvio que não é um arquétipo porque não foi descrito por Jung, e, enfim, por outros motivos. Uhum. O do Batman, por exemplo, para mim, é aquele cara que foi ferido mortalmente, mas consegue agir com parcimônia. Ele consegue acolher se for necessário, ele consegue agir com certa violência se for necessário, ele consegue buscar sempre o caminho do meio. Mas o principal, ele sempre está lutando contra o fundo do poço. Ele sempre olha o fundo do poço olha de volta e ele fala, não está na hora de eu te ver não. E sai. Então, para mim, esse totem era muito isso. E eu achei que ia ter que usar constantemente isso, Rafa. Ah, eu vou ter que atender, vou ter que ter o Batman ali para atender. E na verdade, não. Eu fui associando tanto isso à minha pessoa que eu não preciso mais olhar. Hoje eu simplesmente olho as figuras com nostalgia. Eu gosto de pegar, de ficar olhando detalhes e etc. Tipo essa estátua aqui do Batman e do Robin que eu tenho, ela é muito perfeita. Então eu gosto de pegar, ficar olhando detalhes, ficar imaginando, puta, o cara que pintou isso, porque é feito à mão, o que o cara estava pensando? Ou pior, qual que foi o pensamento do cara que criou, se não me engano foi Joe Shuster que criou o Batman, eu não Uhum. me lembro ao certo. O que ele estava pensando quando ele criou o Batman? Qual dor que ele tinha exposta, que ele teve que criar um personagem para poder parar na frente e estancar o sangramento? Todos esses personagens antigos foram criados desse jeito, né? É um Era sempre conteúdo uma dor. simbólico muito forte, né? É algo muito representativo. E Jung ia adorar ver isso daí. As Cara, imagens, né? As cenas, porque cada figure que você tem representa uma cena, representa um momento, representa um sim, sentimento de um determinado personagem. E muitas vezes a gente acaba se inspirando, né? Olha para a imagem, se inspira ou até mesmo internaliza. E você disse uma sim, coisa que eu achei muito bonita também. Você hoje vê como nostalgia, ou seja, você não vê que você não precisa mais se inspirar necessariamente no conteúdo simbólico, porque você já conseguiu superar tudo isso. Você já é muito mais do que o que aquela imagem representa, né? Então ela acabou se exatamente. tornando uma peça histórica na sua vida, como Sim, ela é parte de uma um peça processo histórica. que você superou. É, como parte da minha sombra que eu superei, do meu medo que eu superei. E a gente, por Exatamente. trabalhar com adulto, a gente tem que estudar um pouco de andragogia também, né? Não só da pedagogia. E na andragogia você percebe que a parte lúdica existe do mesmo modo do que na pedagogia. Ela só é Uhum. um pouco diferente. O adulto também tem o lúdico. Olha que foda. Então eu vejo, eu não consigo compreender uma pessoa hoje, e eu não estou falando que é errado, tá? Isso é uma compreensão minha. Eu não uma falta de compreensão. Eu não consigo compreender
um adulto que trabalha com adultos diretamente, que não tem minimamente um objeto de desejo, uma figura mítica ou uma figura mitológica. E Jung estudou isso tudo. Só que o que ele estudou era isso aqui, ó. Era Hermes. egípcio. É o Hermes, esses aí? É o Tote, é. É o Tote que depois virou Hermes Trismegisto. E aí Ah, o Hermes Trismegisto. eu tenho Anubis aqui, eu tenho Ganesha, enfim, tem um monte de figuras. Legal. As figuras, os super-heróis sempre existiram. Sempre. Desde lá de trás. Eles só foram mudando de ensejo. Eles só foram mudando de ambiente. O Batman de hoje talvez fosse o Anubis de 6.022 anos atrás. Pode ser, por que não, né? Exato, E porque é mitológico aquilo, cara. Aquilo é uma lenda. O Batman foi criado em cima de uma figura de um morcego, porque o morcego vive na noite e dá medo nas pessoas. Ué, o Anubis foi criado em cima de um chacal. O Anubis é o que guiava os mortos, porque o chacal comia carniça. Então fizeram essa ligação. Qual que é a diferença? Não nossa, tem. que incrível. Incrível mesmo. É muito legal, cara. É muito legal, bacana. Ô, Google, eu queria ficar com você aqui mais algumas horas conversando. Se deixar, a gente fica Eu o dia queria. inteiro, né? Fácil, fácil. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mesmo porque nós temos também os nossos atendimentos, né? Você tem os seus e eu também tenho os meus. Mas eu já queria agradecer imensamente, de coração, por você ter aceitado o convite, por a gente ter tido esse breve momento aí de conversa, de bate-papo, falando de psicologia, falando de vários outros assuntos aí aleatórios. Muito obrigado de coração. E Imagina, Rafa. espero que você aceite os próximos convites aí, porque com certeza eu tenho certeza que você ainda tem muito que contribuir aí para o meu canal. E para o pessoal que está assistindo a Rafinha, gente. eu estou de braços abertos sempre que você quiser marcar. Talvez os horários não deem, a gente fica uns meses tentando marcar. Não tem problema. Mas em algum momento dá certo. Não tem Uma problema hora dá nenhum. certo, sem estresse, sem ansiedade. A gente vai deixando Exatamente. fluir, né? Naturalmente. Exatamente. É isso aí. Eu agradeço o convite, Rafinha. Estou sempre à disposição, sempre. Papear e levar esses assuntos para o lado filosófico tem muito a ver com hipnose. As pessoas que ainda não descobriram isso, mas eu espero que elas descubram. Talvez isso seja um legado que a gente vai deixar. Muito bem, com certeza, vamos sim. E você que assistiu até agora o nosso bate-papo aqui sobre hipnose não verbal, você gostou? Se você gostou, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Tá vendo como é que o conteúdo que a gente passa aqui para você é importante? Então, ajude aí, ajude a gente a poder levar mais e mais informações para as outras pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir esse bate-papo nosso, para quem sabe talvez até mudar de vida, né, Gol? Para tomar aí consciência que talvez precisa de uma ajuda, precisa fazer terapia, sofre de ansiedade, tem depressão, precisa mudar de vida de alguma maneira, e talvez esse vídeo nosso pode estar contribuindo para mudanças de pessoas. E você pode também fazer parte disso. Não é só eu, ou só o Gogo, ou só os convidados que eu trago, mas você que assiste também pode fazer a diferença na vida de muita gente. Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Ajude aí a gente a difundir cada vez mais essas informações e transformar vidas. Todo mundo aqui é comprometido com isso, certo, Gogo? Certíssimo. Isso chama missão de vida. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo, então, Gogo. Muito obrigado. Tchau, Rafinha. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Obrigadão.